Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Começando aí mais uma semana, a quarta semana, com o tema A Esperança do Antigo Testamento. Nós ainda iremos mostrar no Antigo Testamento textos que falam sobre esse aspecto da imortalidade, no qual a gente tem entendido aqui que a alma não é algo fora do corpo e a gente precisa compreender isso e explicar. E com certeza você já se passou aí por alguns textos difíceis na hora aí de interpretar sobre a questão de inferno, alma. Então acredito que o estudo desse trimestre vai esclarecer vários aspectos para vocês. E nessa semana a gente vai estar olhando textos de Isaías, dos Salmos, de Jó, para que a gente entenda o que esses textos falam a respeito aí do aspecto da morte, né? Depois que a gente morre, o que é que acontece? Então a gente crê como adventista que vai para o pó da terra esperar a ressurreição. Mas por que há tanta dúvida e confusão? Então olha, por exemplo, o texto-chave aí da semana, Hebreus 11, 17 e 19, diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Aí pula, né, que viria o versículo 18, vamos para o 19, que diz: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figurantemente o recebeu de volta. Então, olha que interessante, Abraão, ele pensou em sacrificar o seu filho, a Bíblia que está dizendo isso, e ele ali foi sem medo, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que pediu seu filho de sacrifício, ele tinha a certeza que seu filho poderia ressuscitar, teria essa ressurreição, se fosse assim, da vontade do Senhor. O mesmo Deus que dá a vida, ele pode tornar a pessoa a ter vida por meio da ressurreição. Então, Abraão tinha certeza disso, por isso que ele foi sem medo de errar. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Abraão teve uma ação de fé, sem duvidar. Então, algumas pessoas falam assim, na fé cabe dúvida? Cabe antes. E quando a gente tem experiência, a gente tem que começar a ter certezas. Então, quem tem fé, tem certeza, não dúvida. Para que você não acabe achando que, cheios de dúvida, você vai produzir fé. Lembre-se que Jesus disse que se nossa fé fosse no tamanho de um grão de mostarda, a gente pediria para uma montanha mudar de um lugar para outro, e assim ela faria. Grandes milagres não têm ocorrido em nossa vida, queridos, justamente por falta de fé e certeza nos planos do Senhor para a nossa vida. E a lição ainda diz assim, então se Deus foi capaz de criar a vida na terra pela primeira vez do nada, por que dúvida de sua capacidade de recriar a vida humana e restaurar sua identidade original? Não precisamos ter dúvida, querido. Se foi da terra que ele criou, do pó da terra que ele fez o homem, ele foi falando e as coisas foram surgindo, com certeza ele tem poder para ressuscitar e transformar a nossa vida. A gente precisa ter a confiança e certeza no Senhor. E na parte de professor, achei bem interessante essa parte que diz assim, a igreja do Antigo Testamento vivia por essa esperança, aguardando a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino. A esperança da ressurreição já é forte no Antigo Testamento. Começa com Jó, culmina com Daniel, e nesse meio tempo vários outros autores testemunharam dela. Então, até foi uma pergunta da minha ordenação, me cite um texto do Antigo Testamento que fala sobre a segunda vinda de Jesus. E o texto é o de Jó, que a gente vai estudar amanhã, tá certo? Eu sei que meu Salvador, ele virá. A gente vai gastar um tempinho estudando sobre esse assunto, mas em Jó, ele já falava, ele já previa que Deus tinha poder para ressuscitar. Jesus, ele é o primogênito dos que morrem, porque ele tem a chave, o poder contra a morte. Jesus, quando morreu, pegou essa chave da mão do carcereiro e nos libertou das garras da morte. E agora em Cristo, todos nós temos a oportunidade de salvação. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, Pai, abençoe-nos, Senhor, nesse dia de sábado, que o Senhor nos dê a certeza da salvação ao teu lado, e que possamos amanhã estarmos juntos aqui de novo estudando a lição, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amigos, amanhã logo cedo tem o estudo aí da lição de jovens, adultos e o nosso devocional, que amanhã já vai para Mateus capítulo 12, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.